Oi, gente, como prometido, vou mostrar os exercícios aqui sobre tabela periódica, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, não dá pra gente fazer exercício sem passar pela tabela periódica, tá? Então também não dá pra gente ver toda a tabela periódica aqui, senão o vídeo vai ficar gigante. Essa aqui é uma tabela periódica que a gente encontra na Wikipedia, então eu tenho acesso fácil, grátis. Eu vou colocar os créditos, né, na legenda do vídeo. E aqui, olha, observe que essa tabela ela segue o mesmo exemplo daquela que eu entrego nas aulas presenciais. Você tem um exemplo aqui, ó, e de um elemento e vai explicando o que significa cada informação. Também explica o que significa essa classificação por cores, tá certo? Observa que a tabela periódica tem 7 linhas, é isso? E ela tem as colunas são as famílias, tá? Por exemplo, aqui a família dos gases nobres, tá? Aqui são a família dos halogênios, aqui o oxigênio, a família dos calcogênios, nitrogênio, carbono. Então, aqui tem o hidrogênio, ele deveria estar aqui numa branco, por exemplo, porque ele não se assemelha a nenhum outro elemento químico, tá bom? Ele é único, né? Então, essas informações aqui, eu peço que vocês sempre consultem a tabela, porque ela é uma ferramenta para análise, para consultar, tá bom? Então, para consultar, tem que entender quais são as informações que estão descritas aqui, que estão sendo postas aí para você consultar. Responder as perguntas. E eu estou passando aqui para vocês essa outra informação aqui que também tem na tabela que a gente costuma consultar em sala de aula, tá? Você tem uma tabela periódica assim, sem as informações, e aqui eu tenho algumas setas que informam, por exemplo, certas propriedades dos átomos. Elas foram verificadas que naquela organização da tabela periódica, algumas propriedades diminuíam, outras aumentavam. Por exemplo, raio atômico. O raio é aquela, né, circunferência toda do átomo. Esse raio, ele aumenta da direita para a esquerda, tá? E ele, numa família, ele aumenta de cima para baixo. Então, lembre-se que de cima para baixo é bem evidente, gente, porque, ó, aqui são elementos nessa família, na linha 1, só tem uma camada. Na linha 2, 2 camadas. Na linha 3, 3 camadas. Então, é natural que quanto maior a camada, a quantidade de camadas, maior era o raio, né, desse átomo, tá bom? Tem características metálicas, ela aumenta dessa direção em relação a essa, ou seja, o elemento que tem maior característica metálica está aqui, o que tem menor está nessa região. A afinidade eletrônica é a afinidade por elétrons, tá? Então, ele tem afinidade, tem a capacidade de atrair elétrons para si, tá? Energia de ionização, a afinidade eletrônica ela aumenta aqui, ó, da esquerda para a direita aqui. Então, essas informações vocês vão consultar no material de vocês para poder responder as questões, tá certo? Vou deixar ela aqui, essa informaçãozinha, porque é como se você tivesse com essa tabela em mãos para poder responder aos exercícios, tá bom? De tanto você ir respondendo e a gente for discutindo, a gente acaba entendendo o que significam essas propriedades. Por exemplo, vamos para essa primeira questão. A chuva corresponde a uma mudança de estado físico da matéria, né? A água passa do estado de vapor e passa para o líquido. Em regiões poluídas, torna-se ácida. Essa chuva ácida causa um grande impacto no meio ambiente, ao cair em áreas naturais, que não suportam acidez elevada. Então, imagina uma vegetação, alguma área que seja, né, uma área preservada, e aí quando você tem alguma alteração do pH, causa um desequilíbrio. Os efeitos dessas chuvas podem ser verificados em riachos e lagos, onde ocorre grande mortalidade de peixes, e em florestas, onde suas árvores sofrem corrosão tanto nas folhas quanto nos galhos. A molécula da água pura é constituída por átomos de hidrogênio, número atômico 1, e oxigênio, número atômico 8.
Sobre esses elementos, afirma-se que, aí letra A, o hidrogênio é mais eletronegativo do que o oxigênio. Aí você faz, como é que eu vou saber, ó? A eletronegatividade, ela aumenta, embora não esteja aqui, mas está no material que eu trago para vocês. Ela aumenta dessa direção para essa, tá bom? Elementos mais eletronegativos estão nessa região e os não tão eletronegativos ficam nessa região, tá bom? Então, o hidrogênio, quando você consulta a tabela periódica, ele está aqui e o oxigênio está aqui. Então, está dizendo que o hidrogênio é mais eletronegativo? Não. Os mais eletronegativos estão aqui. Quem é mais eletronegativo é o oxigênio. O raio atômico do oxigênio é menor do que o hidrogênio. Ó, o raio atômico aumenta daqui para cá, não é isso? Dessa direção que eu não vou saber quando vocês estiverem vendo o vídeo. E de cima para baixo. Só que o hidrogênio tem uma camada e o oxigênio tem duas camadas aqui, ó. Então, como ele tem duas camadas, ó, o hidrogênio está aqui, o oxigênio está nessa segunda linha aqui. Se está nessa segunda linha, o raio do oxigênio é maior, tá bom? Tá dizendo que é menor, não, ele é maior. O oxigênio e hidrogênio são semimetais de forma alguma, tá bom, gente? São não metais. Que vocês veem naquela informação da tabela anterior. O hidrogênio é um metal alcalino? Não. O hidrogênio, embora esteja nessa coluna aqui, ó, aqui abaixo dele estão os metais alcalinos, mas ele não é um metal alcalino. Ele não tem características assim, que se assemelha a muitos outros elementos. Então ele é único mesmo na tabela periódica. O oxigênio é um calcogênio. Sim, gente, o oxigênio está aqui, ó, nessa linha aqui. Lembra que eu falei para vocês que nessa região aqui nós temos os halogênios e ao lado dos halogênios temos a família do oxigênio chamada de calcogênio. É isso mesmo, ele é o oxigênio é um calcogênio. Deixa eu ver se eu marco aqui de verde, de verdinho, tá bom? Calcogênio. O hidrogênio está aqui e o oxigênio está aqui, tá certo? Essa questão de número 2, a gente vai continuar dessa mesma forma, tá? Vamos ter aqui esse resumo, essa infográfico com a tabela para a gente poder consultar. Aí você pergunta, professora, é importante ter essa informação e eu vou usar a tabela para consultar? Isso não é muito simples, não? Gente, olha, é importante a gente começar, né, quando a gente inicia no estudo da química, a gente também praticar essa habilidade de interpretar, né, interpretar a tabela, interpretar texto, interpretar gráficos, tá? Então, para isso, a gente faz exercícios, tá? Usa a tabela periódica, que ela é tão cheia de informações. Então, nada melhor do que ela para instigar vocês essa capacidade de buscar as informações para poder responder um problema, tá bom? Aqui as questões são bem simples, mas elas podem ir ficando mais complexas. Então, vamos lá, a gente vai usar esse infográfico aqui para responder essa questão. O elemento químico flúor tem número atômico 9. Então, a gente vai responder que ele possui alta eletronegatividade, baixo potencial de ionização, ponto de fusão grande. Aí você faz, nossa, como é que eu vou responder isso? Lembra que aqui está dando o número atômico, deixa eu pegar aqui, e você sabe como fazer a distribuição eletrônica, tá bom? Vamos fazer a distribuição eletrônica, que eu já te informei, por exemplo, flúor, eita, tá ruim aqui, eu tô um pouco, a tabela tá troncha aqui. Eu já informei para vocês que, cadê aqui, ó, o flúor 9 aqui, não é isso? Que quando a gente tem dúvida, faz a distribuição eletrônica, que é para ter certeza de onde é que está a posição desses elementos. Outra coisa que eu falei para vocês é que a tabela periódica tem 7 linhas e cada linha aqui corresponde a uma camada, né? Então, e que a gente também viu modelos atômicos e vamos então fazer a distribuição eletrônica do flúor pela camada K, camada L, tá bom? Então vamos lá. São 9, se ele tem 9 prótons, tem 9 elétrons no estado fundamental. Então bota 2 na camada K e para 9 faltam 7. Então na segunda camada, o flúor, né, isso tem 7 elétrons. Ele está aqui, ó, na família 17. Família 17 é essa daqui, tá? Essa aqui, eita, horrível. Aqui fica o flúor, gente.
Então, está perguntando aqui, a gente localizou o flúor na tabela periódica pela quantidade de camadas, ó, tem 2 camadas, ou seja, ele deve estar nessa segunda linha, e por ele terminar com 7, ele está nessa penúltima linha aqui, tá certo? Porque aqui terminam, todos os elementos terminam com 1 elétron, aqui 2 elétrons, aqui 3, 4, 5, 6, 7, e os metais e os gases nobres, 8, tá bom? Então, por essa informação, a gente localizou o flúor. Sabendo onde está o flúor, eu posso agora usar essas setinhas para responder essa alternativa. Ele tem alta eletronegatividade? Sim, gente. O flúor tem alta eletronegatividade. É logo a primeira questão. Porque ó, a eletronegatividade, que é esse átomo, ele atrai os elétrons dele para si. É como se existe uma atração muito forte entre o núcleo e a eletrosfera, e aí ele atrai muito para si esses elétrons, e esses elétrons não escapam. Então, o flúor não perde elétron com facilidade, seria necessário muita energia para poder perder esse elétron. Então, ele atrai para si os elétrons e tem também alta afinidade eletrônica, tá bom? Atrai outros elétrons também. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Ponto de fusão, acho que aqui a gente não tem, mas eu tenho na tabela que eu passo para vocês, tem todas essas informações para vocês consultarem, tá? Característica metálica, não, aqui ó, característica metálica vem daqui para cá, tirando o hidrogênio, tá certo? Grande facilidade de conduzir corrente elétrica, não, gente, quem tem capacidade, né? Facilidade de conduzir corrente elétrica são os metais. Lembrem-se, qual é na fiação da casa da gente, né? O que é que tem ali dentro daquele plástico, né? Aquele canudinho de plástico, não sei se canudinho, aquelas, né? É um fio de cobre. O cobre é um metal. Então, os metais é que conduzem a corrente elétrica, tá bom? Vamos passar para outra. Aqui a terceira questão é para os elementos de um mesmo período, no sentido da esquerda para a direita, daqui para cá, e para elementos no mesmo grupo, no sentido de cima para baixo, na tabela periódica, a energia de ionização, respectivamente, ó, ela vai acontecer o que com a energia de ionização? Então, vamos lá, deixa eu tentar desenhar primeiro a tabela aqui, ó. Vamos fazer um esquema, tá bom? Aqui, aí fala assim, no mesmo período, períodos são as linhas, tá bom, gente? São 7 períodos, lembram disso? 1, 2, 3, 4, 5. Ai, Jesus, tem que fazer aqui 6. E 7 seria o hidrogênio aqui em cima, tá? São 7 linhas, tá bom? É isso aqui. Beleza. E no mesmo grupo, seria de cima para baixo, tá bom? Então, nesse grupo aqui, tá certo? De cima para baixo. Está perguntando de que forma a energia de ionização ela aumenta ou diminui, que direção? Se eu estiver falando aqui, ó, de cima para baixo, ela vai aumentar ou diminuir, tá bom? E aqui num período da esquerda para a direita, ela aumenta ou diminui? Então, a energia de ionização, nesse sentido aqui, ó, ela aumenta da esquerda para a direita, ela aumenta. E no mesmo período, de cima para baixo, ela diminui, tá bom? Então é a letra A. O elemento com maior maior energia de ionização está localizado aqui, ó, tá certo? Então é isso, gente. Deixa eu passar aqui outro. Aqui, ó, vamos ver este último exercício. Considere um determinado elemento químico cujo subnível mais energético é o 5s. Aqui, ó. Ele termina aqui na distribuição eletrônica. Aí a pergunta: seu número atômico, é o que está sendo perguntado, né? Seu número atômico e o grupo que ele está localizado na tabela periódica são, gente, se ele está terminando aqui, ó, o grupo, né, que está se localizando, se ele termina com 2, com S aqui, gente, se ele terminou com S, se vocês derem uma olhada também no material que eu entrego para vocês da tabela periódica, tá? Os elementos que estão aqui, ó, nessa região, eles terminam com S, tá bom?
Aqui é S1 e aqui é S2. Os elementos que estão nessa região terminam com D. Os que estão para aqui terminam com P. E os lantanídeos e actinídeos terminam com F. Então, se terminou com S, é um dessas duas aqui. Se terminou com S2, ó, terminou com S2, então ele está nessa família aqui, ó, tá certo? Na família 2A. Então, a gente já sabe que a família 2A já elimina esse e já elimina esse. Agora a pergunta, qual é o número atômico desse elemento? Você vai somar os elétrons que estão até chegar nessa distribuição, ó. Para chegar em 5S, teve que fazer a distribuição de todos esses subníveis, aqui ó, até chegar no 5S. Então, você vai somar todos esses elétrons aqui, ó, 2 elétrons, mais 8 elétrons, mais 18, meu Deus, estou contando, mais 32, isso, 2, aqui dá 18, tô cansada, 32, e aqui, ó, 2, tá certo? Então, este elemento tem... 32 não, perdão, gente, 8. Corrija aqui, eu tô cansadona, hein? 8, eu somei tudo, mas olha, você vai somar só os elementos, só os orbitais que foram cortados. Então, ó, você vai somar esse com esse, ó. É bagunção. Mas eu vou deixar assim, viu, gente? Porque senão não vai dar tempo de mandar pra vocês hoje. Então, é isso aqui, ó. 6 mais 2, 8 elétrons. E aqui 2 elétrons, tá certo? Então, ó, ele tem... Vamos só somar aqui essa quantidade de elétrons que você acha o número atômico. Então, aqui, ó, dá 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 18, 38. Nós temos aqui, ó, 38 na família 2A. Tá certo, gente? Letra C. E aí, a gente acaba... Por hoje a gente finda. Beijo, minha gente.